Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando este curso, mais uma aula sobre o significado e a numerologia e o impacto das letras sobre tudo que Deus criou, e principalmente sobre nós, né? Então, shalom, shalom, bem-vindo às aulas. É isso aí, pessoal. Então, na aulinha de hoje, eu queria começar falando sobre um sentimento. Vamos começar com amor. Vamos falar sobre amor um pouquinho, que a mística fala sobre a palavra amor em hebraico, o que ela significa, o seu valor numérico, como que a gente pode explorar esse sentimento tão importante chamado o amor. É isso que eu queria compartilhar com vocês na aula de hoje. Afinal de contas, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com uma vontade, a gente tem que fazer com gana, a gente tem que fazer com literalmente com gosto. Quando a pessoa ela faz uma coisa com devoção, as coisas saem diferente. Se a pessoa ela faz de uma maneira nas coxas, então as coisas também saem nas coxas, tá certo? E para ter devoção para algo, é necessário que se tenha amor. Então vamos ver essa palavra amor em hebraico. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra na tela. Vamos analisar ela e vamos tentar entender o que ela significa, as letrinhas dela e qual é o impacto que tem dentro das nossas vidas. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que existe um número, mito, onde muitas pessoas acreditam que esse número traz uma energia negativa, né? Por exemplo, o número 13. Existem muitos hotéis que não têm o número 13. O número 13 está vinculado ao azar. Número 13, principalmente sexta-feira, 13, imagina, foi na sexta-feira passada, o pessoal está falando, imagina, sexta-feira 13, 13 é um número que tem aqui azar, etc. Já o judaísmo prega exatamente o contrário, e a gente já vai ver o porquê, o lado positivo. Primeiramente, quando a gente fala sobre numerologia, é de extrema importância da gente levar em consideração que tudo pode ser interpretado de duas maneiras. Você tem um lado positivo e você tem um lado negativo. Tudo você pode levar para o mal, você pode levar para o bem. Depende do teu livre-arbítrio, de como que você vai extrair o lado positivo ou o lado negativo. Isso depende de você, depende de como você está observando as coisas. No judaísmo, quando a gente fala o número 13, ele é um número extremamente positivo, muito positivo, ao contrário do que as nações dizem. E a grande verdade é que esse é o valor numérico da palavra amor. Amor em hebraico tem um valor numérico de 13. E nós já vamos ver o que isso representa. Para a gente falar sobre amor, eu acho que é de extrema importância a gente entender o conceito do que significa um amor. Como é que a gente abastece um amor. E eu acho que se soubéssemos, ou se as pessoas tivessem consciência de verdade o que é um verdadeiro amor, então a gente teria muito menos divórcios, muito menos brigas entre relacionamentos, discussões, etc., entre as pessoas. O que eu vejo é que as pessoas elas não têm a verdadeira consciência do que significa o verdadeiro amor. As pessoas confundem amor, o verdadeiro sentimento do amor, as pessoas confundem o sentimento de amor com bem-estar próprio. E, na verdade, o amor não tem isso como fundamento. Deixa eu me explicar. Normalmente, aquilo que é bom para você, você gosta. Eu gosto e, portanto, eu amo. Então, eu costumo dizer, olha, eu gosto de chocolate, eu gosto de café, o outro gosta de fumar, eu gosto... E a gente usa até a expressão eu amo. Por quê? Porque aquilo lhe faz bem. Quer dizer, a definição de amor
na praça que a gente encontra é tudo que ele faz bem, tudo que te deixa legal, bacana, etc. A gente chama então eu amo. Então, se o outro te faz bem, eu amo ele. Tá certo? Se o outro não te faz bem, eu não amo mais ele. Ele pisou no meu pé, eu não amo ele. Por quê? Porque a minha definição de amor é um bem-estar próprio. Se você me é grato, se eu gosto de você, então, portanto, eu vou me aproximar de você. Uma vez que esse sentimento chamado amor é um sentimento que aproxima, tá certo? A gente se aproxima daquilo que a gente ama. E, portanto, na minha definição de amor é aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto, aquilo que eu me apego, eu amo. Então, a gente chama isso de amor. Então, o que acontece? Quando aquela pessoa que você declarou o amor para toda a tua vida, antes de casar, ou namorou tanto, eu falo eu amo, etc. E de repente essa pessoa, ela não mais te traz o benefício, então você fala, pronto, acabou o amor, acabou o relacionamento. Isso é uma concepção tão errada, que a gente vê o resultado, né? Infelizmente, as pessoas, ultimamente, estão cada vez mais selfish, estão cada vez mais sozinhas, as pessoas estão vivendo uma vida sozinha. A pandemia ajuda a pessoa a ficar mais enclausurada ainda. A tecnologia ajuda a pessoa a ficar mais enclausurada ainda, ela com ela mesma. E, ultimamente, a gente tem até visto, alguns TikToks, vocês devem ter visto isso na mídia, falar, minha melhor amiga sou eu, porque, é claro, porque você acaba perdendo a convivência com outras pessoas, e qualquer coisa que o outro lhe faz, então você já julga de uma maneira negativa, você fala, então, não existe alguém que eu mais amo do que a mim mesmo. Esta frase é uma frase perigosa, mas é uma frase verdadeira, não é uma frase mentirosa, tá bom? Quando a gente diz que eu me amo, eu me adoro, tem aquela música popular brasileira, eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim. É verdade, porque a pessoa que a gente mais ama é nós mesmos, tá certo? Porque a gente está próximo de nós mesmos, então a pessoa que a gente mais ama realmente é a gente mesmo. Essa é uma pura verdade, essa é uma realidade, tá certo? Ninguém ama mais do que você mesmo, do que você próprio, tá certo? Mas o conceito do amor que a gente está falando, o conceito do amor consiste quando você vê o outro, e aquele outro que você vê, que você se aproxima, que você ama, ele deixa de ser outro, ele se torna um com você. E para isso acontecer, para esse sentido mais profundo do amor acontecer, é necessário que você entenda que você tem que ser para o outro. Quanto você mais é para o outro, isso mais lhe aproxima do outro. Então, o verdadeiro sentimento do amor é quando você entende que o outro que você se aproxima, ele é um com você mesmo, e você vai procurar ser por ele, você vai procurar ceder para ele, e não procurar ver para si próprio. O amor egoísta é aquele que ele só vê a si próprio, ele não está vendo o outro. Então você nunca amou o outro, você sempre amou você nunca amou o outro. Agora, se você quer dizer que eu amo alguém, pega pai e filho. Filho é uma extensão do pai, tá certo? Então se diz, eu amo meu filho. Você ama teu filho ou você ama você? Não, eu amo ele. Por que você ama ele? Porque eu cedo por ele, eu faço por ele, eu dou para ele de comida. Olha quanta coisa você faz para o outro que você ama. Simplesmente porque você gosta dele. E não porque você gosta de você mesmo. E esse é um conceito fundamental nessa palavra tão especial chamada amor. E se a gente não tem isso como conceito básico, eu digo, o relacionamento não vai dar certo. Em nenhum aspecto. Nem que seja pai e filho, nem que seja homem e mulher, nem que seja professor e aluno, nem que seja namorado e namorada. Não vai dar certo. Porque se você só olha o seu umbigo, etc., e não o outro, então você está sendo egoísta. Certo? Você nunca amou ele. Você ama a si próprio. Enquanto o outro lhe faz o bem, então você gosta. Você gosta de quem? Não é dele. Você gosta do que ele está fazendo para você. Quer dizer, o outro para você, você nem quer saber quem é o outro. Essa é a pura verdade. Você está usando ele para aquilo que ele te faz. E você chama isso de amor?
Ai, o dia que ele se cansa de fazer isso para você, você fala, ai, não gosto mais dele, eu não amo mais ele. Você nunca amou ele. Você nunca amou ele. Existe uma expressão judaica que diz, é igual que a gente fala o seguinte, ai, eu amo galinha, sabe, eu amo frango. O que você faz com frango? Você mata ele, você depena ele, você coloca na panela, você ferve, você cozinha, você rasga, você corta e você mastiga e você come. Que gostoso, eu amo ele. Isso é amar? Esse tipo de amor, a gente tem que ficar longe se uma pessoa ela faz isso com você, tá certo? Então, no judaísmo a gente tem que entender que o conceito chamado de amor é um conceito que existe eu, existe o outro, e eu entendo que o outro ele é tão importante para mim, o outro é tão importante para mim, que eu considero como a mim mesmo. Quer dizer, esse é um outro tipo de amor, pessoal. Isso é um outro tipo de pegada, de relacionamento. Quer dizer, eu vou fazer tanto pelo outro, igual eu faria para mim mesmo. Ah, então o jogo do amor real e verdadeiro é quanto eu cedo para o outro, quanto eu sou útil para o outro, porque eu entendo que o outro é tão importante para mim como eu mesmo. Eu gostaria que fizesse para mim? Ótimo. Então eu vou fazer isso para o outro. Sabe por que eu estou fazendo isso para o outro? Porque eu amo ele, porque eu gosto dele. E para ele e eu somos uma única coisa só. Okay? Esse é o conceito verdadeiro desse sentimento chamado amor, que é tão importante hoje em dia. Veja, não é a todos que a gente ama. A gente não sai andando na rua dizendo eu amo todo mundo. Não é verdade. E para você chegar a um nível de amor, é de extrema importância que você tenha a consciência, que você tenha a inteligência. Porque todo e qualquer sentimento, como amor ou temor, isto vem através do que? Da mente. Quanto mais você compreende que aquela pessoa é XY, mais você vai desenvolver um sentimento para ela. Se ela é boa para você, você vai desenvolver um sentimento de amor e proximidade a ela. Se ela é uma pessoa severa para você, mais você compreende isso, você então gera um sentimento de afastamento dela, um temor, um medo dela. Ou seja, quem constrói o sentimento é o intelecto, é a maneira que você leva em consideração, que você tira a conclusão sobre aquela pessoa baseada nos atos dela, nas atividades dela, na fala dela, na formosura dela. Você vai pensar e isso vai gerar um sentimento. Aliás, o próprio nome sentimento significa um sentir que vem através da mente, tá certo? Sentimento. O sentir, a gente sente de acordo com a nossa compreensão. Esse é o sentimento sadio. Não estou dizendo que não existe sentimento sem compreensão, existe, mas isso é um sentimento animal. E muitas vezes a gente se estrumbica, a gente se perde por não ter tido um sentimento regrado através da mente. Mas quando a gente usa a nossa mente para poder decifrar e entender quem é aquela pessoa, nós vamos ter duas reações, ou aproximação ou afastamento. Se eu me aproximo é porque eu estou começando a gostar dela, tá certo? Se eu me afasto é porque eu entendo que ela não faz o meu perfil, ela é severa demais, ela é muito brusca, ela não é refinada, enfim, whatever. Então ela não serve para mim, então eu vou me afastar dela. O sentimento é criado através do quê? Do conhecimento, do entendimento, tá certo? Isso é muito importante quando a gente fala sobre esse conceito do amor. Então, o amor consiste quando eu entendo que o outro, ele é tão importante para mim que ele se torna um só comigo. Ele já não é algo fora de mim. Meu filho é meu filho. É minha carne, minha pele. Você dá a tua vida para o teu filho. Você chegou à conclusão que aquela mulher que você, ou aquele homem que você decidiu viver, whatever, não importa qual relacionamento que você tem, é tão importante para você que você faria tudo por ele porque ele é porque eu realmente amo ele. Não é que você ama você próprio, porque ele é uma coisa comigo. Eu cheguei a esta conclusão. Então, vamos ver agora as letras que compõem a palavra amor e vamos ver em hebraico como é que isso se escreve e qual que é o valor numérico que a gente falou. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só
colocar aqui, vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar essa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar essa tela. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu só ver se eu consigo pôr isso aqui e compartilhar a tela. Essa tela que eu queria compartilhar, não estou conseguindo compartilhar. Que bom. Desculpa aqui que eu não estou muito ligado com esse programa. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá bom. Talvez eu vou ter que compartilhar. Deixa eu ver. Não estou conseguindo. Que legal. Eu queria pôr a palavra em hebraico. Vá aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu fiz o teste anteriormente, eu tinha conseguido, mas agora eu não. Janela do aplicativo. Agora sim, hein? Agora sim. Pessoal, estamos comigo. Muito bem. Desculpa, tá, pessoal, que estou apanhando aqui o programa novo. Estas letras compõem a palavra amor em hebraico, ok? Vamos devagarzinho. A letra Aleph tem um valor numérico de 1. A letra Rei tem um valor numérico de 5. A letra Beit tem um valor numérico de 2, tá certo? E a letra Rei final, essa daqui tem um valor numérico de, vocês estão acompanhando aqui? Desculpa, acho que eu mexi aqui no lugar errado. Bora lá. Então, a letra Aleph, então, agora sim, vou poder falar melhor assim. Esta letrinha aqui tem um valor numérico de 1, tá certo? A letra Aleph. A letra Rei tem um valor numérico de 5. A letra Beit tem um valor numérico de 2. E a letra Rei, que é o mesmo dessa daqui, tem um valor numérico de 5. Aqui está escrito em hebraico Ahavá, amor. Ahavá. Ok? Assim se pronuncia. Ahavá. Vamos somar as unidades. Você tem aqui, olha, 5 mais 2 mais 5 mais 1, dá o total de 13, que a gente havia falado antes. A palavra amor está ligado com o valor numérico de 13. Aí você vai perguntar por que o amor está ligado com o valor numérico de 13. Há uma razão do porquê que é 13? Sim. Porque o mesmo valor numérico que é 13, que é o valor numérico da palavra amor, é o valor numérico da palavra em hebraico. Em hebraico é Echad. Vocês estão vendo? Echad, Aleph, tem um valor numérico de 1. O Het tem um valor numérico de 8. O Dalet tem um valor numérico de 4. 4, 8, 1. Somando as unidades, dá o total de 13. Tá certo? Tanto a palavra amor, que é Ahavá, tanto a palavra Echad, tem um valor numérico de 13. Porque qual que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é quando a gente se torna um. Agora tem uma coisa mais bonita ainda. Veja, você concorda que quando você é um e o outro que você ama também é um, tá certo? Aqui tem dois uns que vão se tornar um, né? Que a gente fala aqui, quando você ama, você se torna um com o outro, tá certo? Então olha que coisa bonita. Não sei se vocês conhecem, tem um nome de Deus que é chamado tetragrama. O tetragrama é um nome de Deus que ele é composto com 4 letrinhas. Essas 4 letras que compõem o tetragrama, tá certo? Então, nós estamos falando aqui do tetragrama. Esse tetragrama é um nome de Deus que é composto de 4 letras, ok? Então, ele é composto de 4 letras. E o tetragrama, o valor numérico do tetragrama é exatamente 26. E 26 é exatamente 13 mais 13, vocês concordam? 13 mais 13 é o total de 26. O que é 13? 13 a gente falou que é o valor numérico de 1. O teu 1 com o meu 1, tá certo? 1 é o valor numérico de amor. O meu amor que eu tenho por você, pelo seu 1, o seu 1 mais o meu 1 dá o total do nome de Deus. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui? Que a palavra amor em hebraico, que representa 13, representa 1. Porque quando eu amo você, eu me unifico com você. E quando eu me unifico com você, eu me unifico com Deus. Porque o teu 1 mais o meu 1, quer dizer, o seu 13 mais o meu 13,
dá o valor numérico de 26, que é o nome de Deus. Quer dizer, isso aqui é uma coisa assim, fantástico, né? Se você parar para poder, não é uma coisa, não é uma coisa interessante isso? Vocês conseguiram, vocês entenderam o que a gente está falando? É um negócio assim, realmente fantástico. Quando você pega em hebraico as letras que compõem a palavra amor, tem um sentido muito mais profundo aqui que a gente está falando, né? Mostra o seu a sua unidade com a unidade do outro, e mostra que quando você se une com o outro, primeiro você se torna uma pessoa, e quando você se torna um com o outro, você invoca a divindade. A gente tem que entender que nesse mundo, quando a gente fala sobre, a gente está num curso de Kabbalah, né? Nós estamos num curso da Universidade da Kabbalah, então é importante da gente falar esses assuntos de uma maneira mais profunda. Nós estamos no mundo de conexão, no mundo de elo, não no mundo de individualidade. O mundo individual foi um mundo anterior a esse, conforme a mística judaica. Tá certo? Nós entendemos que viemos para o mundo para poder se unir. Não existe esse mundo só. Aliás, o Talmud afirma que teve uma passagem de um sábio que ele se viu só. O Talmud conta que ele acabou adormecendo aos 70 anos e quando ele acordou ele se viu que ele realmente estava fora da comunidade, ninguém mais o reconhecia, ninguém mais acreditava nele, tudo etc. Ele chegou e falou para Deus, Deus, por favor, ou você me dá um havruta, ou você me dá um amigo, ou você me dá uma conexão, alguém que eu possa me unir, ou senão eu prefiro a morte. Esse não é o mundo da solidão. A gente sabe que solidão é a pior coisa que existe. Tá certo? Esse é o mundo da união. Esse é o mundo que a gente chama de Itkalelut. Itkalelut significa a conexão, o elo, sabe? A interligação. Nesse mundo a gente não veio para poder viver só apenas, para estar sozinho, para estar deslocado, desconectado. Esse é o mundo da conexão. E até em termos mais místicos, quando a gente diz, quando Deus ele criou os poderes, então ele intercalou os poderes, porque a gente precisa intercalar. Tá certo? Isso é muito importante que saibamos isso, a gente precisa ter essa consciência. Tá? Ninguém vem para o mundo para ficar só. Ficar só no mundo é a pior coisa que existe. Tá? É a pior coisa que existe, porque esse é o mundo da união. Tá certo? Agora, veja só, eu me uno com o outro de tal maneira, eu procuro o outro que aparentemente, ou de uma maneira fisicamente falando, ele é diferente que eu, ele ocupa outro espaço, tá certo? Ele tem um outro corpo. Fisicamente, ele está separado de mim, mas espiritualmente eu posso estar conectado com ele como um só. E esse é o grande segredo do verdadeiro amor em termos místicos, falando. Eu pego alguém que está separado de mim, alguém que é distante de mim, alguém que é de outra família até, por exemplo, num relacionamento entre marido e mulher, alguém que não foi criado no meu meio, alguém que não é família, não é do mesmo sangue. E eu acabo me aproximando daquela pessoa de tal maneira, onde eu enxergo que ele e eu somos um só. Nós somos uma única união só, nós somos uma união perfeita, nós somos um único ser. A verdade é que se trata de dois seres, fisicamente falando, mas com um ser apenas espiritualmente falando. Em questões espirituais, você e ele são uma entidade só. É como se a tua alma fosse meia entidade e a alma dele fosse outra meia entidade. O amor que eu tenho com ele, eu me unifico de maneira tal onde nós somos uma única existência espiritual. Nós temos uma única alma, a minha alma é apenas metade e a sua é outra metade. E quando eu me unifico com você, então eu se torno um inteiro. Agora eu sou eu era só metade, agora eu me complemento, porque tanto eu preciso dar, como eu preciso receber. Então veja só, o sistema operacional desse mundo foi criado com amor. Se a gente entende que o amor você precisa dar e receber, tá certo? Quanto mais você é para o outro, mais amor verdadeiro você sente. Ao invés de esperar, mais o amor para ser recíproco vive entre dar e receber, tá certo? Você dá e recebe. E esse é o sistema operacional que Deus ele criou o mundo. Porque quando Deus ele criou o mundo que é a parte dele,
tá certo? Existe agora o Criador e o criado, tá certo? O Criador agora ele vai emanar para o criado, tá certo? Assim como o criado vai devolver para o Criador. Isso é uma união mútua. Isso aqui é uma união perfeita, tá certo? Ao ponto que eu digo, olha só, Deus é o mundo é Deus. Quando eu chego a essa conclusão que Deus, o mundo é Deus, sabe, o patriarca Abrão, ele dizia que ele fez com que todos chamassem Deus mundo. Não está escrito Deus do mundo, Deus mundo. Parece que a Bíblia está errada aqui, faltou uma palavra, mas não é. Abrão, ele fez com que as pessoas entendessem que Deus e o mundo é a mesma coisa. E Deus e o mundo é a mesma coisa, apesar que são, aparentemente, tem um criador e tem um criado, sim. Mas Deus, ele se unificou, olha a palavra unificar, o amor que Deus tem para com o mundo que ele criou e para com os criados que ele criou, unifica o criado com ele de uma maneira só que se tornam um. Então, Deus é mundo e o mundo é Deus. Esse é um nível mais profundo que a gente diz da palavra amor. Então, quando eu pego a palavra amor em hebraico, eu tenho o valor numérico de 13. Quando eu tenho a palavra em hebraico, eu tenho o valor numérico de 13, porque o verdadeiro amor faz de que você, que é uma pessoa fisicamente separada de mim e outra entidade, torna-se uma comigo espiritual. Por conta desse elo, desse afinco que eu tenho com você, desse relacionamento que eu tenho com você, dessa interação que a gente tem de dar e receber, nós nos tornamos uma única coisa só. Isso é uma coisa literalmente fantástico quando a gente para pensar, né, na palavra amor, etc. Nós tivemos um grande sábio que ele se chamava o Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, e o Baal Shem Tov, ele fundou o movimento hassídico, né? Ele nasceu em 1698 na Polônia, né? E ele foi o fundador do hassidismo, e ele falou uma passagem muito profunda sobre antes de falecer. Ele disse que na Bíblia consta que a gente deve amar Deus. Então lembra, se a Bíblia fala que a gente deve amar Deus, e a gente chegou à conclusão que para amar a gente precisa saber, tá certo? Se você não conhece, você não ama. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você ama ou mais você se afasta dela, mais você ama. Então, quando a Torá fala que você tem que amar Deus, significa que você deve conhecer Deus. Quanto mais eu estudo quem é Deus ou como Deus atua, mais eu me aproximo dele e mais eu reverencio ele. Vamos falar de amor e temor, que são as bases do sentimento. Tá certo? Agora ele falou uma coisa muito bonita. Que tudo isso que a gente está falando, o amor é uma grande luz. Por que é chamado de luz? A gente já vai ver na tela, já vou mostrar para vocês mais uma brincadeirinha de letras em hebraico, como que isso realmente influencia mesmo. O valor numérico da palavra amor em hebraico, ve'ahavta, que significa quando a ordem veio, e amarás Deus, vosso Deus, dá o valor numérico de 414. Esse é o valor numérico da palavra na numerologia, quando a Bíblia fala e amarás Deus, vosso Deus, ve'ahavta, que você deve amar a Deus, que está escrito na oração famosa, chamada Shema Israel, uma das famosas orações, que rezamos 2 vezes ao dia. Então, nessa oração, a gente declara amor a Deus. E lá está escrito, então, e amarás Deus, vosso Deus. A palavra amarás Deus, que a gente está no tema amor, tem um valor numérico lá, tem um valor numérico de 414. Vamos dar uma olhada na tela, vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Muito bom. Então é o seguinte, a gente falou tetragrama, etc, 16, etc. Ó. A palavra ve'ahavta, pessoal, como está escrito aqui, a letra Vav, isso aqui está escrito ve'ahavta, ok? Ve'ahavta significa e amarás. Amarás. A letra Vav tem um valor numérico de 6. Aqui a letra Aleph é 1, a letra Rei é 5, a letra Beit é 2 e a última letra do alfabeto, que é a letra Taf, é 400. Isso vai dar o total de 414, ok? 414. 414 é um valor numérico, se você divide por 2, é 207 vezes 2, tá certo?
Por que eu estou chegando no 207? Deixa eu falar para vocês aqui. Nós estamos falando que essa palavra que está descrita na lousa, Ve'ahavta, que significa que a gente deve amar a Deus, tem um valor numérico de 414, como vocês estão vendo aí. 414 é 2 vezes, já que a gente está falando de amor, amor envolve 2 pessoas, nós estamos falando que 414 é 2 vezes 207. Agora, o 207 tem um valor numérico em hebraico de uma palavra que significa Raz. Raz é o segredo, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa palavra em hebraico tem um valor numérico de 207, é o valor numérico da palavra segredo. O amor consiste quando você entende o segredo do outro, você chega no âmago do outro. Para conhecer o segredo do outro, você precisa dedicar a tua vida para o outro, entender o outro, não a si mesmo, tá? E aí então você vai poder chegar num verdadeiro amor. Verdadeiro amor, como a gente falou, consiste em você analisar o outro e ser pelo outro. Esse é o verdadeiro amor que a gente está falando. E como que você chega no outro? É quando você chega no âmago do outro. Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você já sabe o que ela está pensando, você sabe o que ela vai fazer? Você sabe o segredo dela. Ela não tem mais como te esconder o segredo, sabe? Porque você ama tanto ela, você gosta tanto dela, que você conhece ela, porque ela virou você. Você entende a si próprio, você entende ela. Então você consegue entender o segredo do outro. Isso significa 207. 207. Cada um que ama tem um segredo. Eu tenho o meu segredo e você tem o teu segredo. Se a gente se ama de uma maneira recíproca, você conhece o meu segredo, eu conheço o teu segredo. Então isso é Ve'ahavta, e amarás. Para você chegar a amar, você tem que conhecer o outro com tanta devoção a ponto de conhecer realmente o que ele é. E se isso é mútuo, então você tem o amor que a gente está falando agora. Tá certo? Você tem o amor. Por que você tem o amor? Porque você tem o que a gente falou, né? Que agora nós nos tornamos um. Da mesma maneira que eu me conheço, eu te conheço. Então eu posso dizer que eu te amo. Tá certo? Porque eu conheço o teu segredo. Esse é o lado profundo do lado do amor. Agora, olha que lindo. A palavra segredo, que tem um valor numérico de 207, é o mesmo valor numérico da palavra luz em hebraico. Aleph é 1, Vav é 6, Reish é 200. Esta palavrinha escrita em hebraico é Or, é luz. Quando eu conheço o seu segredo, quando eu conheço o meu segredo, a pessoa que se autoconhece é uma pessoa iluminada. Sabe qual é o sentimento de tristeza que a pessoa ela carrega? É porque ela não conhece a si própria. Quando você fala, eu estou nas trevas, estou na escuridão, por que você está na escuridão? Porque falta o autoconhecimento. O que te falta? Luz. Quando você tem luz, esse cara é uma pessoa iluminada, porque as coisas estão claras e objetivas para ele. Quando as coisas estão claras para você, então não tem mais segredo, entendeu? Quer dizer, o segredo, vamos dizer assim, está tudo revelado. Então você conhece o teu segredo está revelado. E quando eu conheço o segredo do outro está revelado. O que vai ter? Luz. O que vai ter? Amor. O que vai ter? Isso vai invocar o teu 13, mais o meu 13 vai invocar o tetragrama, invoca a Deus. Isso vai ter uma unicidade, certo? Isso vai mostrar que nós somos um, porque é o valor numérico de 13. Isso vai mostrar, isso é o conceito do amor. Não é louca isso? Alguém fez uma pergunta aqui. Por que não a soma de 1 mais 3? Existe a ideia da soma de 1 mais 3, minha conta. Você falou muito bem. É que eu estou entrando, imagina, se a gente for falar. Ai, como é infinito esse estudo, pessoal. Estamos falando da mística judaica. É um negócio sem fim. Sem fim. Sem fim. Eu vou responder para mim e vou responder outras perguntas que tem aqui. Que vocês falaram, que vocês estão escrevendo aqui no chat. Quando você soma 1 mais 3, olha só que bonito, você falou muito bem. 13 tem um valor numérico de amor. Agora, no amor, qual que é o principal? O principal é aquele que dá ou aquele que recebe? Para você que está amando, o principal é que você emana, que você cede para o outro, tá certo? Mas você tem, vamos supor, tem o homem e tem a mulher, tá certo? Quem é o principal? É aquele que dá, aquele que recebe. Quando a gente fala homem e mulher, não vamos falar casal, não vamos falar, vamos ser restrito, não importa, casal. Quando você tem um casal, então tem aquele que emana, tem aquele que dá, aquele que recebe. Na verdade, cada um tem que dar e receber, eu sei, é verdade.
Mas quando a gente fala homem e mulher de uma maneira geral, então o homem, a princípio, é aquele que emana e a mulher é aquela que recebe. É assim que funciona, tá certo? Assim é na natureza. Então o homem, ele foi gerado e criado de uma maneira onde ele é que dá, ele que emana, tá certo? E a mulher, ela tem um recipiente de receber, tá certo? Estou falando fisicamente falando, dar e receber. Qual que é o mais importante? Aquele que dá ou aquele que recebe? Dizem nossos sábios uma coisa linda, 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 linda. Mais importante é aquele que recebe do que aquele que dá. Mais importante é o bezerro. Quem é mais importante? A vaca que dá de mamar ou o bezerro que tá amamentando? Então a gente diz que mais importante é o bezerro que está amamentando, porque senão a vaca ela ia morrer. Você tem o rico, você tem o pobre. Quem é o mais importante? É o rico ou o pobre? Mais importante é o pobre, porque mais o que o pobre faz para o rico é muito mais do que o rico faz para o pobre. Então existe um conceito na mística que aquele que recebe, ele é maior. Assim também no amor que a gente diz, o amor que a gente diz, como sentimento, que a gente está falando aqui, que tem um valor numérico de 13, a soma das suas unidades dá 1 mais 3, dá o total de 4. O que são 4 no judaísmo? 4 no judaísmo é o poder de receber, é aquele que recebe. 4 no judaísmo é a matriarca, são as mães. Existiu 4 mães do povo judeu. Refere isso ao lado feminino. A mulher é principal. Então, no amor, a mulher é a principal. Por que a mulher é a principal? Porque vamos lá, assim a mística diz, o homem está ligado mais com o poder intelectual. A mulher é muito mais sentimental. Enquanto o homem está ligado com o intelecto, a mulher ela está ligado com o sentimento, com o coração. A mulher é mais sentimento. Então, na hora quando você fala que amor é o quê? Amor é o intelecto ou amor é um sentimento? Amor é um sentimento que veio através do intelecto, mas amor é um sentimento que está no coração. Qual que é o valor numérico que tem que dar no fim? Dá o valor numérico de 4, que é aquele que recebe. Que é a mulher. Porque a mulher tem muito mais amor do que o homem. Porque a mulher é muito mais sentimento do que o homem. Enquanto o homem é mais razão, a mulher ela é mais emoção. Na diferença entre homem e mulher, entre aquele que dá e aquele que recebe, está entre a razão e a emoção. Então, a mulher, de uma maneira geral, ela é muito mais emoção do que razão, enquanto o homem ele é muito mais razão do que emoção. Por isso, no valor numérico, quando você soma o 4, o 13 que representa o amor, dá o valor numérico de 4. Muito boa pergunta essa, e essa é uma explicação pela mística. Também a Claudilene perguntou por que essas 4 letras são chamadas de tetragrama. Tetra é 4, grama vem da palavra de gramática, que é letras. Então o nome tetragrama significa 4 letras. Tá? Em grego, quando a gente fala tetra, né, significa 4. E grama vem da palavra gramática, o estudo das letras e das palavras. Então tetragrama significa o nome de Deus, que é composto de 4 letras, cujo valor numérico é 26. Muito bom, pessoal. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque eu acho que a gente explorou aqui sobre o conceito do amor. O que a gente falou, então, resumindo? Só para poder resumir o que a gente falou hoje sobre esse conceito da palavra amor e o que representa. Só quis mostrar para vocês como que é importante, como que no alfabeto em hebraico não tem palavra à toa, não tem letras juntas que compõem uma palavra que não carrega o verdadeiro espírito daquela palavra. Tá certo? O Luiz está perguntando por que a gente usa termos gregos. A gente usa termos gregos em português. Em hebraico a gente não usa esses termos. Realmente é uma maneira da gente expressar de uma maneira em português, entendeu? As 4 letras. Mas na verdade a gente não usa esse termo em hebraico. A palavra tetragrama não é em hebraico. Né? É uma maneira em português de explicar, de dizer uma palavra composta de 4 letras. Entendeu? Esta é a razão. Quer dizer, nós não usamos a palavra tetragrama em hebraico, não existe. A gente fala Shem Havai, a gente fala o nome de Deus, né? Que é composto de 4 otiot, que é composto de 4 letras. Então a gente usa realmente a terminologia em hebraico. Mas quando a gente precisa falar em português, então, quando eu falar 4 letras, a gente fala tetragrama, uma expressão que diz as 4 letras, né? Esta é a ideia. Pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco o lado profundo, né, que tem nas letras que compõem uma palavra,
nos números que compõem uma palavra e num conceito inteiro, o que isso pode aprimorar dentro de nós. É óbvio que eu tive que explorar aqui uma palavra, porque se você pega, amor, avá 13, o que tem a ver? 13, o que tem a ver? Agora a gente explorou. Entendeu o conceito de uma maneira diferente do que é um verdadeiro sentimento do amor, a união, dar e receber, a luz, o segredo, o entendimento, corpos físicos separados, mas o mesmo espírito, é outra pegada. Se a gente entra no relacionamento desta maneira, é muito mais difícil de se romper. Veja, eu não sou contra, quer dizer, ao contrário, a Bíblia é a favor. A Bíblia, pelo menos conforme a nossa tradição judaica, entendeu? O divórcio é uma coisa que consta na Bíblia. Não precisa dar para sempre certo, entendeu? Mas é importante saber o conceito de amor real e não como o mundo, às vezes, nos engana e acha que amor é somente o que eu ganho do outro, que eu recebo do outro. Ok? Só um segundo, pessoal. Alô? Não sei por quê. Não sabe. Já lhe ligo, Roberto. Tem alguém aqui na frente. Tem alguém aqui na frente, já te ligo. Não. Ok, pessoal, desculpa. Mil perdões que tive que atender o telefonema era meu patrão. Mas eu queria desejar um excelente dia para vocês. O dever me chama aqui. Vou precisar voltar aqui para o batente. Espero que vocês gostaram. E, se Deus quiser, semana que vem a gente está num próximo tema sobre uma outra palavra, sobre um outro conceito da vida de uma maneira mais mística. Ok, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade. Até! Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.